Eu quero que esse vídeo seja o conteúdo mais completo do YouTube a respeito de equiparação salarial. Então você já sabe, né? Senta aí de forma confortável na sua cadeira e assista esse vídeo até o final, porque aqui você vai aprender exatamente tudo sobre a equiparação salarial. No vídeo de hoje você vai entender que a equiparação salarial não é tão simples como as pessoas costumam imaginar. E já adianto para você que 90% das pessoas que entram em contato comigo dizendo que tem direito à equiparação salarial, na verdade não tem. Isso acontece porque a maioria das pessoas não conhecem a equiparação salarial, não sabe como se dá a equiparação salarial e acham que, pelo simples fato de trabalharem na mesma função de um colega de trabalho, exercerem a mesma atividade, isso por si só garante a elas a equiparação salarial. Mas essa não é a verdade. Se você é um desses empregados que acha que a equiparação salarial é simples, é fácil, basta fazer a mesma atividade de outro colega que você tem direito às diferenças salariais de todo o período de contratação, esse vídeo foi feito para você. Então no vídeo de hoje eu quero te falar exatamente tudo sobre a equiparação salarial. Vamos lá. Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho. Eu advogo desde 2018 e até hoje eu nunca fiz um pedido judicial de equiparação salarial. Eu estava aqui pensando e tentando lembrar de todos os clientes que eu já assisti judicialmente na Justiça do Trabalho, que foram vários, e percebi que eu mesmo nunca fiz um pedido de equiparação salarial. Só para você perceber e entender que a equiparação salarial, no caso concreto, não é muito frequente. Eu não estou dizendo que não acontece, acontece, mas a frequência é muito baixa. E você vai entender no vídeo de hoje por que dessa baixa frequência de pedidos judiciais de equiparação salarial. E tem outro detalhe também, a maioria dos pedidos de equiparação salarial são indeferidos na Justiça do Trabalho e você vai entender no vídeo de hoje o motivo também. E se você gosta desse assunto, por favor, me ajuda muito. O seu like, o seu compartilhamento e também a sua inscrição. Nesse canal eu falo sobre direito do trabalho, sobre carreira jurídica e tudo que envolve o ordenamento jurídico trabalhista. E se você se interessa por esse assunto, considere, por favor, assinar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que são veiculados semanalmente nesse canal. Enfim, sem mais enrolação, eu tenho que te perguntar, você sabe o que é a equiparação salarial? O que é a famosa equiparação salarial que todos buscam na justiça ou que todos tentam o reconhecimento judicial? E ao invés de ficar recitando para você conceitos doutrinários a respeito da equiparação salarial, eu quero ler com você um conceito muito aceito pela doutrina, de fácil entendimento do ministro Godinho. Presta atenção no que ele diz a respeito da equiparação salarial. Olha só. É a figura jurídica mediante a qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega perante o qual tem exercido simultaneamente função idêntica na mesma localidade para o mesmo empregador. Olha só o tanto que é simples. E isso é equiparação salarial. Esse é um conceito muito simplório, mas eu vou explorar com você todas as nuances e todos os elementos da equiparação salarial para você entender de uma vez por todas que não é tão simples quanto você imagina. Mas para resumir o conceito trazido pelo ministro, ele diz que se você é empregado, trabalha para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento e na mesma função de um outro empregado, isso significa que você tem direito ao mesmo salário. Ou seja, se você trabalha para o mesmo empregador, na mesma empresa e na mesma função e recebe um salário menor do que o do seu colega, você tem direito às diferenças salariais desde o momento que você foi admitido até o momento que você ingressa com a ação na justiça. E a maioria das pessoas vê esse conceito na prática, na internet ou em algum livro de direito do trabalho e pensa o seguinte, olha, eu trabalho na mesma função, eu trabalho na mesma empresa e para o mesmo empregador, então, mesmo que o meu registro seja diferente do outro empregado, pelo fato de eu exercer a mesma função, eu tenho direito à equiparação. É isso? Para exemplificar esse conceito, presta atenção no seguinte, vamos supor que você é o João e você trabalha na função de repositor em um supermercado. Isso significa que se o José, que trabalha como repositor, no mesmo supermercado, para o mesmo empregador e exercendo a mesma função que você, ele tem direito ao mesmo salário. E se ele recebe um salário menor, ele tem direito às diferenças salariais. Basicamente, esse é o conceito nato e cru da equiparação salarial. Mas para que o reconhecimento da equiparação salarial aconteça em juízo, são necessários muitos outros elementos que eu vou conversar com você. Então presta atenção. E por que existe a figura da equiparação salarial? Ela existe justamente para coibir práticas discriminatórias no trabalho. Porque olha só esse exemplo do repositor. Se você é um repositor em um supermercado, trabalha no mesmo estabelecimento, para o mesmo empregador, no mesmo supermercado que outro empregado, e esse outro empregado ganha mais que você, por qual razão você ganha menos, se não uma atitude discriminatória? Consegue entender? A equiparação salarial visa única e exclusivamente eliminar qualquer tipo de discriminação salarial no ambiente de trabalho, e é para isso que ela existe.
E ela existe justamente por conta de um histórico de discriminação salarial que existia no Brasil, principalmente em relação ao trabalho realizado pela mulher. Há um passado não muito distante, mulheres recebiam menos exercendo a mesma função, trabalhando para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento. A equiparação salarial vem justamente para coibir isso. E isso significa que hoje em dia não existe mais diferenciação ou discriminação salarial entre homem e mulher. Mas infelizmente isso não é uma realidade. Ainda existem vários lugares onde a mulher, pelo simples fato de ser mulher, ganha menos que o homem trabalhando na mesma função e exercendo a mesma atividade. Acontece que antigamente não tinha lei que coibia esse tipo de prática discriminatória no trabalho. Hoje tem. E se você conhece alguma mulher que trabalha na mesma função, no mesmo estabelecimento, para o mesmo empregador e ganha um salário inferior a de um homem que trabalha na mesma função, no mesmo estabelecimento, para o mesmo empregador, você é responsável por denunciar ao Ministério Público do Trabalho para que esse tipo de discriminação não ocorra. Hoje nós temos legislação para coibir esse tipo de prática discriminatória. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal te ensinando a fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e você precisa usar essas ferramentas para agir em comunidade também para coibir esse tipo de prática discriminatória. Ou seja, se você é empregado, trabalha numa empresa e percebe que existe discriminação salarial em relação a uma mulher e se você não faz nada, você é conivente com esse tipo de prática discriminatória. Olha só o tanto que isso é sério. Então hoje a legislação garante igualdade salarial, coíbe qualquer tipo de discriminação salarial no trabalho e nós, como sociedade, somos responsáveis por informar o Estado essas situações de discriminação. Até porque o Estado, o Ministério Público do Trabalho, não consegue fiscalizar todas as empresas, todos os empregos em qualquer localidade. Esse é um papel dado a nós. E é para isso que serve o Instituto da Equiparação Salarial, justamente para coibir discriminação e trazer igualdade para o ambiente de trabalho. Foi para isso que o legislador criou a equiparação salarial. É uma ferramenta que pode ser usada por mim, pode ser usada por você, até mesmo para proteção dos direitos de um terceiro, alheio à sua situação contratual de trabalho. Enfim, você também é responsável por situações de discriminação que acontecem dentro do seu ambiente de trabalho, que você sabe e não faz nada para resolver isso. Até porque hoje, tanto a Constituição ou até mesmo todo o ordenamento jurídico trabalhista não é nem um pouco tolerante com práticas discriminatórias no trabalho. Então cabe a nós usar dessas ferramentas para fazer valer a justiça nas relações de trabalho. Ok, então beleza, você já entendeu o que é a equiparação salarial, para que ela serve e por que ela foi criada. Você já entendeu qual a finalidade exata da equiparação salarial? Agora você precisa aprender quando que se dá a equiparação salarial ou quais os elementos que precisam estar presentes para que o reconhecimento da equiparação salarial aconteça em juízo. E para começar, eu tenho que te informar que a equiparação salarial tem previsão expressa na CLT no artigo 461. Nesse artigo estão presentes ali todos os requisitos da equiparação salarial. Então, falou em equiparação salarial, você tem que ler o artigo 461 para entender quando que se dará a equiparação e quais são os elementos necessários para o seu reconhecimento em juízo. E agora eu vou colocar o artigo 461 para você ler. Eu preciso que você pause o vídeo, leia esse artigo com calma, porque o intuito aqui é te ensinar sobre a equiparação. Então, se você ficar passivo aí, vendo o vídeo, somente você não vai aprender. Então, é necessário que você leia. Pause o vídeo, leia o artigo 461 para a gente continuar, tá certo? Vou colocar aqui na tela. Gente, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é qualquer tipo de situação que enseja equiparação salarial. Não é. Por exemplo, um empregado, ele só vai conseguir a equiparação salarial se trabalhar na mesma função que outro empregado, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, com a mesma perfeição técnica, com diferença de tempo no emprego não superior a 4 anos e tempo de serviço não superior a 2 anos. Esse trabalho entre o empregado e o paradigma comparado tem que ser contemporâneo e desde que também não exista quadro de carreira ou plano de cargos e salário. Percebeu que não é fácil? Todos esses requisitos têm que estar presentes para a equiparação salarial ser reconhecida em juízo. Se qualquer um deles falhar, não há que se falar em equiparação salarial. Então são muitos os elementos, por isso que não é tão frequente esse tipo de pedido judicial e nem mesmo o seu deferimento. E lembra que eu falei para você se acomodar aí, num lugar confortável para assistir esse vídeo? É porque eu vou passar por cada um desses elementos para te explicar todos os fatos que ensejam o reconhecimento da equiparação salarial. Então vamos lá, eu quero começar pelo primeiro e seguir adiante. O primeiro elemento para a equiparação salarial é o mais óbvio de todos, é identidade de função. Se você quer a equiparação salarial em relação ao outro empregado, você tem que exercer a mesma função. Isso é óbvio, né? Não faz sentido, por exemplo, você que é repositor no supermercado, vamos pegar esse exemplo de novo. Não faz sentido você querer equiparar o seu salário ao salário do gerente do supermercado. Isso não faz sentido nenhum, porque as funções são diferentes, as atividades são diferentes, as responsabilidades são diferentes e as atribuições também. Então você, repositor, você
tem que requerer a equiparação salarial em relação a um outro repositor que está ganhando mais que você. Então, em primeiro lugar, a função tem que ser a mesma. E aqui tem um detalhe importante que é necessário que você entenda. Não necessariamente a função que você exerce na prática reflete aquela função de registro na carteira, porque pode acontecer casos em que há o desvio de função. Eu já até te ensinei em um vídeo específico aqui no canal sobre o desvio de função, mas o que vale para o direito do trabalho em relação ao princípio da primazia da realidade é aquilo que se apresenta na prática. Então, vamos usar o exemplo do repositor de novo. Você é um empregado que tem registro na carteira como repositor, mas na prática você exerce a função de caixa. Isso significa que se você for pedir a equiparação salarial em juízo, você tem que pedir a equiparação salarial tendo como paradigma ou como comparado um outro empregado que exerce a mesma função, ou seja, a função de caixa, e não a sua função de registro, que é repositor, entendeu? Então, quando se fala em identidade de função, diz respeito única e exclusivamente às atividades que são prestadas na prática, mesmo que o registro esteja ali desvirtuado, porque, como eu disse, pode ser que o seu caso seja um caso de desvio de função, que isso também deve ser assunto a ser discutido nesse processo judicial, onde você vai pedir a equiparação salarial. Então, o primeiro elemento para a equiparação salarial é identidade de funções. Tanto você quanto o empregado comparado, ou popularmente chamado como paradigma, devem exercer a mesma função para fazer sentido a equiparação salarial. O segundo elemento para caracterização da equiparação salarial é a identidade de empregador e a identidade de estabelecimento. Então, para você ter direito à equiparação salarial, você tem que usar como paradigma, como empregado comparado, um outro empregado que trabalha para o mesmo empregador e para o mesmo estabelecimento. Não faz sentido você equiparar o seu salário com o empregado de uma outra empresa. E isso, logicamente, é até impossível. Cada empresa tem a sua atividade, cada empresa tem a sua lucratividade, o seu mercado, enfim. Para a equiparação salarial acontecer, além da identidade de função, que seria a mesma função do empregado comparado, você tem que trabalhar para o mesmo empregador e você também tem que trabalhar no mesmo estabelecimento. Quando nós falamos que você tem que trabalhar para o mesmo empregador, é fácil de entender. Mas e quando falamos de mesmo estabelecimento? Pensa só numa rede de lojas de roupa. Essa rede tem várias lojas na cidade. Isso significa que você não pode equiparar o seu salário com o empregado que trabalha em outra loja. Só é possível a equiparação salarial se você trabalha na mesma função, para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento, ou seja, na mesma loja, na mesma empresa, na mesma localidade. E isso já exclui um monte de gente que entra em contato comigo dizendo que tem direito à equiparação salarial porque o empregado de outra loja da mesma empresa ganha mais que ele. Percebeu que aqui já dificultou um pouco o reconhecimento da equiparação salarial? Então, além da mesma função, tem que trabalhar para o mesmo empregador e tem que ser no mesmo estabelecimento, tá certo? E aqui, gente, é o seguinte, não tem discussão. Ah, mas é a mesma empresa. Ok, é a mesma empresa, é a mesma pessoa jurídica, mas o estabelecimento é diferente. Então, você não vai ter direito à equiparação salarial. Ah, mas eu trabalho na mesma função. Eu sei que você trabalha na mesma função, mas o estabelecimento é diferente. Você não vai ter direito à equiparação salarial. Ah, mas o empregador é o mesmo, é a mesma empresa. Eu sei que você trabalha para o mesmo empregador, mas não é no mesmo estabelecimento. Então, você não tem direito à equiparação salarial. Aqui já elimina metade das pessoas que entram em contato comigo querendo a equiparação salarial. Ou seja, se o estabelecimento é diferente, não cabe a equiparação salarial. Se o empregador é diferente, não cabe a equiparação salarial. Se a função é diferente, não cabe a equiparação salarial. Simples assim. Ah, pessoal, é o seguinte, eu estou explicando aqui cada um dos elementos para vocês, eu vou passar por cada um deles de forma bem minuciosa. Se ficarem com alguma dúvida, já vai anotando aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários das pessoas que comentam nos meus vídeos, tá ok? Vamos continuar. O terceiro elemento é o mais difícil de todos. É o mais difícil de se provar, é o mais difícil de se configurar e é ele que empata a maioria dos pedidos judiciais de equiparação salarial. O terceiro elemento exige a mesma capacidade produtiva e a mesma capacidade técnica dos empregados. Esse aqui, gente, é o seguinte, esse é difícil de provar, tá? Esse é muito difícil, porque para você equiparar o seu salário com um outro empregado, você tem que provar a mesma produtividade e a mesma capacidade técnica. Como que você faz isso? Como que você prova que você é tecnicamente equiparável a um outro profissional para justificar a equiparação salarial? Não é fácil. É possível? É possível, mas não é fácil. Quando a CLT fala a respeito de produtividade, isso se refere à produção, à quantidade de produção. Se você trabalha por produção, por exemplo, você consegue demonstrar a mesma produtividade se você produz pela mesma quantidade desse empregado paradigma. Agora, quando fala da mesma capacidade técnica, já não diz respeito mais à quantidade de produção, e sim da qualidade dessa produção. Então não basta apenas produzir, tem que produzir com a mesma capacidade, com a mesma qualidade técnica daquele produto para você ter direito à equiparação salarial. Então deixa eu te mostrar um exemplo básico de um caixa de supermercado. Você não consegue a equiparação salarial com outro empregado, por exemplo, que é mais rápido que você ao passar os produtos. Se você pede equiparação salarial como caixa de supermercado em relação a um outro caixa de supermercado e a empresa, na sua defesa, demonstre que aquele caixa
ele é mais rápido, ele consegue ser mais produtivo, ele consegue ser mais proativo, ele não fica enrolando, a empresa já deixou claro que a qualidade técnica daquele profissional é diferente da sua e isso já descaracteriza a equiparação salarial. Olha só o quão difícil é o reconhecimento da equiparação salarial nesse caso. Mas a gente sabe que os supermercados, eles costumam colocar os caixas todos no mesmo nível de remuneração. A gente sabe disso. Eu te informei isso só a título de exemplo mesmo. Mas imagine outras atividades que exigem produção, exigem qualidade técnica na sua produção. Demonstrar a mesma qualidade técnica para conseguir a equiparação salarial não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. E quando o assunto é capacidade técnica ou qualidade técnica, por exemplo, se o paradigma, que é o profissional comparado, tiver uma formação técnica diferente da sua, já elimina completamente a possibilidade de equiparação salarial. Se ele tiver uma formação, uma experiência maior que a sua, já não cabe equiparação salarial, porque isso demonstra uma capacidade técnica diferente e para a equiparação salarial acontecer, você tem que ter a mesma produção e a mesma qualidade técnica da sua produção, demonstrada em juízo para que o juiz reconheça a equiparação salarial. E como esse tema é bem controvertido, olha só o que o ministro Godinho diz a respeito desse assunto. Presta atenção. A demonstração de maior qualificação técnico-profissional do paradigma, cursos e estágios relevantes, significa experiência anterior na função, mais elevada titulação profissional ou acadêmica. É conduta que pode favorecer substantivamente a tese da diferenciação na produtividade do trabalho prestado. É que, normalmente, a maior qualificação, titulação e prestígio profissionais do trabalho comparado agregam reconhecimento e notoriedade ao produto ou serviço ofertado à comunidade pela empresa, favorecendo o alcance por esta de maior e melhor mercado. Então perceba que a qualidade técnica não é fácil de demonstrar. Se houver qualquer diferença na qualidade técnica entre você e o empregado paradigma e o empregado comparado, já não cabe a equiparação salarial entre vocês. E outro detalhe muito importante a respeito desse elemento. Sabe aquelas profissões que exigem qualificação técnica? Por exemplo, a minha profissão, advogado, exige inscrição na ordem dos advogados. Um outro exemplo mais fácil, engenharia civil. Para que você se torne engenheiro civil no Brasil, é necessário graduação em engenharia civil. Você precisa se formar em engenharia civil. Mas, na prática, existem diversos pedreiros que conseguem fazer o serviço do engenheiro civil com perfeição e até com uma melhor qualidade devido à experiência. Isso acontece na prática, eu sei que você sabe disso. Principalmente em relação a engenheiros que acabaram de se formar, enfim. Agora imagine o seguinte, suponha que esse pedreiro trabalha na mesma construtora desse engenheiro. Mas o pedreiro, ele faz tudo, ele faz o projeto, ele faz a obra, ele organiza o pessoal, ele faz exatamente tudo e o engenheiro só assina. Mas, mesmo que esse pedreiro faça tudo, existe uma distância muito grande de capacidade técnica entre o pedreiro e o engenheiro. O engenheiro é formado em engenharia civil. O pedreiro não. Ele tem a experiência que serve de fato para o exercício da atividade, mas ele não tem a formação. Então é impossível a equiparação salarial entre esses dois empregados. Mesmo que o engenheiro ganhe 20 mil reais apenas para assinar o projeto feito pelo pedreiro, esse pedreiro jamais vai conseguir equiparar o seu salário do engenheiro porque ele não tem formação em engenharia. Consegue entender? Então a capacidade técnica envolve até mesmo as experiências passadas e também todos os seus cursos preparatórios. Aí esse pedreiro entra em contato comigo e fala assim: ah, doutor, mas eu trabalho para o mesmo empregador, para a mesma construtora. Não interessa. Não existe identidade de capacidade técnica. A capacidade técnica de vocês é diferente. Ah, mas eu trabalho na mesma empresa. Não interessa. A capacidade técnica é diferente. Ah, mas eu trabalho no mesmo estabelecimento, na mesma obra, na mesma construtora. Eu sei, mas isso não interessa. A capacidade técnica é diferente. Então você não terá direito à equiparação salarial. Ah, mas na prática eu faço a mesma função. Na verdade, eu exerço a função do engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas eu exerço a função do engenheiro. Não interessa. Vocês não têm a mesma capacidade técnica. Você não tem direito à equiparação salarial. Olha só o que o doutrinador Sérgio Pinto Martins diz a respeito desse assunto. Presta atenção. É indevida a equiparação salarial quando o autor não tem o curso que por lei é exigido e que o paradigma fez. A OJ 296 da subseção de dissídios individuais número 1 do TST esclarece que, sendo regulamentada a profissão do auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem. É o mesmo caso. Se exige curso técnico para auxiliar de enfermagem, se o atendente de uma clínica ou de um hospital faz o exercício na prática do auxiliar de enfermagem, ele não vai conseguir a equiparação salarial pelo simples fato de não ter aquele curso. Ah, mas na prática ele faz a mesma coisa que auxiliar de enfermagem. Eu sei, mas ela não tem a capacidade técnica, ela não tem a formação necessária para conseguir a equiparação salarial e por isso ela não vai ter direito à equiparação salarial. Conseguiu entender só até aqui que não é tão simples o reconhecimento da equiparação salarial em juízo? E olha que ainda faltam vários elementos para eu explicar para você. Continua aí que você ainda
ainda vai se assustar com esse assunto, tá? Então vamos lá, o quarto elemento é um elemento temporal. A diferença de tempo entre o empregado e o paradigma na função não pode ser superior a 2 anos. Então, para caracterizar a equiparação salarial, para que a equiparação salarial seja reconhecida em juízo, além de todos aqueles elementos que eu já informei para você, existe um elemento temporal que deve ser reconhecido. E esse elemento temporal diz que a diferença de tempo entre você e o empregado paradigma não pode ser superior a 2 anos naquela mesma função. Então vamos lá, presta atenção no exemplo. Vamos supor que um determinado empregado começou a trabalhar na empresa há 5 anos atrás. E você entrou nessa empresa e está trabalhando nessa empresa há apenas 1 ano, nessa função em específico. Isso significa que a diferença de tempo entre vocês nessa mesma função é de 4 anos. Mas para a equiparação salarial ser possível, a diferença de tempo na função entre você, empregado, e o empregado paradigma não pode ser superior a 2 anos. Então esse empregado do nosso exemplo jamais vai conseguir a equiparação salarial, mesmo que trabalhe na mesma função, no mesmo estabelecimento, para o mesmo empregador e consiga demonstrar a mesma capacidade técnica e a mesma produtividade. Então o tempo na função entre o empregado e o comparado não pode ser superior a 2 anos. Isso daqui já elimina uma galera também que acha que tem direito à equiparação salarial. Agora, o quinto elemento também é uma limitação temporal. No elemento anterior eu falei para você que a diferença naquela função entre o empregado e o paradigma não pode ser superior a 2 anos. Mas o quinto elemento diz que a diferença de tempo no serviço, na empresa, entre o empregado e o paradigma, que é o empregado comparado, não pode ser superior a 4 anos. Isso existe para evitar que exista pedidos judiciais de equiparação salarial de empregados que já saíram da empresa há muito tempo, ou de empregados que trabalharam no passado naquela empresa, que recebiam um salário melhor, mas foi dispensado. Então esses elementos temporais garantem que, para haver equiparação salarial, tanto você que pede a equiparação, quanto o empregado comparado, que seria o paradigma, devem trabalhar de forma contemporânea. Ou seja, a diferença de tempo na função de vocês não pode ser superior a 2 anos e a diferença de tempo no serviço não pode ser superior a 4 anos. E você aí achando que a equiparação salarial é fácil. Eu trabalho na mesma função, na mesma empresa e ganho um salário diferente, só isso já me garante a equiparação salarial. Não. Não é tão simples assim não. Você consegue perceber que são vários elementos e muitos deles excluem uma grande gama de pessoas que acham que tem direito à equiparação salarial. E o sexto elemento é justamente esse: a contemporaneidade na prestação de serviço entre o empregado que faz o pedido da equiparação salarial e o paradigma, que é o empregado comparado. Olha só o que o ministro Godinho diz a respeito desse assunto. Presta atenção. Não se pode falar em discriminação caso não tenha o equiparando e paradigma em qualquer tempo sequer elaborado simultaneamente para o mesmo empregador, na mesma função e na mesma localidade. A não percepção do tipo legal enfocado do requisito da simultaneidade conduziria à esdrúxula situação de se permitir falar em equiparação entre trabalhadores vinculados ao mesmo empregador em épocas sumamente distintas da história da economia do país e da estrutura dinâmica empresariais, o que seria grotesco, absurdo jurídico. Pode-se dizer que coincidência inferior a 30 dias não tem, de fato, aptidão para ensejar a concretização do requisito da simultaneidade. Percebeu? Tem que ser contemporâneo, senão não há que se falar em equiparação salarial. O doutrinador Sérgio Pinto Martins também contribui muito para esse entendimento. Olha só. Inexistindo simultaneidade na prestação de serviço, mas sucessividade, ou seja, o empregado vem a suceder outra pessoa que deixou a empresa, não é o caso de equiparação salarial. A lei não faz distinção quanto ao trabalho em turnos diferentes para efeito de equiparação salarial. Não é requisito da equiparação salarial que as pessoas tenham se conhecido. Então você conseguiu entender até aqui que a equiparação salarial não é simples, não é fácil? E mesmo depois de te mostrar todos esses elementos que são necessários para a equiparação salarial, ainda existe um último elemento que, se estiver presente, não cabe a equiparação. Presta muita atenção nisso. Se você é um empregado que trabalha na mesma função, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, consegue entregar uma mesma produção e a mesma capacidade técnica, o seu tempo de função não é superior a 2 anos e que o seu tempo de serviço não é superior a 4 anos em relação a um empregado comparado que ganha muito mais do que você, além disso, você trabalhou de forma contemporânea com esse empregado e cumpre todos os outros elementos para a equiparação salarial, pode ser que você ainda não tenha direito à equiparação salarial se na sua empresa houver quadro de carreira ou plano de cargos e salário. Exatamente. Se você cumpre todos os requisitos da equiparação salarial, mas você trabalha em uma empresa que tem esse quadro de salários, esse quadro de planos, quadro de carreiras, você não vai ter direito à equiparação salarial. E o que acontece na prática? A maioria das empresas tem esses planos. Plano de carreira, plano de promoção, plano de desenvolvimento de cargo. A maioria das empresas tem isso justamente para evitar a equiparação salarial. Aí você pode pensar assim, não é possível, eu cumpro todos os requisitos da equiparação salarial e pelo fato da empresa ter esse plano de cargos eu não vou ter direito à equiparação salarial? Sim, é
exatamente isso. E esse é justamente o 7º elemento da equiparação salarial. A sua empresa não pode ter quadro de carreira ou plano de cargos e salário para você ter direito à equiparação. Isso porque a existência desse quadro de carreira, desse plano de cargos e salários, exclui completamente qualquer tipo de possibilidade de equiparação salarial. E outro detalhe importante, essa questão dos planos de cargos é um assunto em que a negociação coletiva vai prevalecer sobre a CLT. Então as empresas têm liberdade para compor esses planos nas suas empresas. E isso elimina a possibilidade de equiparação salarial. Então agora que nós passamos por todos os elementos da equiparação salarial, você ainda acha que tem direito à equiparação? Responde aqui para mim. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para eu tentar te ajudar, esclarecer a sua situação, tentar entender o seu caso para ver se de fato você tem direito à equiparação salarial ou não. E se você gostou desse assunto, por favor, considere se inscrever nesse canal. Aqui eu falo sobre direito do trabalho, sobre carreira jurídica, sobre ordenamento jurídico trabalhista. Eu te trago informações importantes sobre carreira, sobre trabalho e sobre legislação trabalhista. Por favor, se inscreva nesse canal porque isso me ajuda muito e isso faz com que você tenha contato semanal com o direito do trabalho para você aprender, para você evoluir nos seus conhecimentos a respeito desse assunto. Se você trabalha no Brasil, você precisa saber sobre direito do trabalho. Eu quero também a sua opinião a respeito da equiparação salarial e todos os elementos que eu expus nesse vídeo para você. Você acha justo toda essa burocracia, todos esses elementos que devem estar presentes para a equiparação salarial? Você acha que isso de fato coíbe ou cumpre a finalidade da equiparação, que é eliminar a discriminação salarial no trabalho? Eu preciso muito ver a sua opinião a respeito disso, entender como você pensa a respeito desse assunto, pra gente criar um conteúdo bacana em volta dessa temática. Lembrando também que todas as semanas eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram para você colocar o seu questionamento, eu faço um videozinho respondendo a sua pergunta, interagindo com você. Isso é muito bacana porque você pergunta, eu consigo solucionar suas dúvidas e a gente consegue interagir também ali pelo Instagram. E se você ficou com alguma dúvida também a respeito desse assunto, pode comentar aqui embaixo, como eu disse, eu respondo todos os comentários. E eu te espero no próximo vídeo pra gente comentar mais sobre direito do trabalho, sobre ordenamento jurídico trabalhista, porque o meu intuito aqui é fazer com que você conheça tudo a respeito desse universo. Eu te espero no próximo vídeo então, fique ligado, porque na semana que vem tem mais. E pra você que achava que tinha direito à equiparação salarial e agora percebeu que não tem, compartilha esse vídeo com aquele colega que também pensa da mesma forma. Isso vai ajudar a esclarecer muito a respeito desse instituto na mente dele. Eu conto com a sua ajuda, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.